boa noite a todos, aos internautas também. Bem, nós vamos fazer uma espécie de revisão, porque de alguma maneira nós já conversamos sobre a aplicação de passes, não é? Então vamos fazer essa revisão que vocês já conhecem através de aula anterior. Os gestos não importam, o fluido que é dado é humano espiritual, e todos sabem por quê, porque o médium é passista, ele não trabalha sozinho, não deve trabalhar sozinho, deve ter a companhia do seu mentor espiritual. A equipe do além é que canaliza as energias segundo as necessidades do receptor. E nos domínios da mediunidade nós encontramos explicações muito oportunas, porque os passes ocorrem numa casa espírita e há a descrição do que ocorre durante esses passes. E um dos exemplos típicos desse livro é a atenção da Clara, que é passista, a uma senhora que está sendo tratada por ser portadora de uma icterícia. O nosso argumento de que nós não sabemos o que ocorre com as pessoas, com os receptores, ela tem muita lógica quando a gente lê a coleção André Luiz. Né? Não está vindo o som? Não está vindo? Tá bom, é que ele só está circulando. Tá. Então, o que nós temos é que ela, por exemplo, não sabia o que o mentor já tinha conhecimento. Ela não sabia, por exemplo, que aquela senhora que estava diante dela estava com problemas da vesícula biliar e do fígado, resultantes de uma altercação ou de uma briga em família, em que ela se envolveu assim bastante e que a descontrolou. Então, o mentor procura canalizar as energias da Clara para a região que está comprometida. Mas o fato de a receptora, no caso essa senhora, estar recebendo, não significa que ela vai se curar imediatamente, não é? É um processo em que os fluidos vão ser aproveitados e que ela tem um problema a ser resolvido não apenas do ponto de vista espiritual, né? Mas também seu problema psicológico, o problema de desequilíbrio a partir do momento em que ela ficou impulsa na agressividade. Então, tudo isso está sendo levado em consideração no momento em que ela está tomando o passe. Então, o que os espíritos recomendam? Que o passista tenha fé, que se confie à oração e que busque manter a paz interior para poder ser mais útil. Ele precisa manter um interesse em ajudar, isso é muito importante para facilitar a doação. E quanto àquilo que ele precisa de desenvolver, a imposição de mãos é muito importante, porque através dela é que se canalizam as forças radiantes, quer dizer, o fluido magnético animal ou fluido vital. Aqui no nosso grupo espírita, nós tomamos sobretudo os gestos mais comuns, que são os gestos
longitudinais. Nós não nos preocupamos tanto em ser passe dispersivo ou darmos vários nomes, porque inclusive eu tenho minhas dúvidas se aquilo que nós denominamos passes dispersivos o são verdadeiramente. E aquilo que determinamos como sendo, né, passos para aquilo, para isso, para não sei o que mais, se realmente tem esse significado. De modo que eu acho que nós precisamos tomar essas atitudes dessa forma, né, confiando que os mentores vão canalizar a nossa força para aqueles que necessitam. Uma coisa que eu julgo muito importante, que eu gostaria de dizer, é que cada casa espírita deveria dizer aos passistas como é que o passe deve ser dado. Por quê? Porque nós notamos que muitas vezes há uma certa irregularidade na aplicação do passe, ou uma falta de segurança e de confiança do passista. Então, eu acho que cada casa espírita deveria formar ou mesmo colocar para trabalhar aqueles que obedeçam àquilo que a casa julga como sendo os gestos importantes para o passe. Aqui nós temos, estou recordando, porque já dei para vocês essa aula, na questão 99 do Consolador. O passe poderá obedecer à fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Daí eu ter dito que a casa espírita deve colocar, né, como sendo o normal da casa, ou aquilo que os dirigentes consideram como sendo os movimentos naturais do passe. Por quê? Para dar confiança àquele que está transmitindo. E aqueles que frequentam essa casa, que recebem o passe, deverão se sentir também à vontade, ou seguros, né? Então, essa segurança e essa confiança tem que fazer parte de quem dá e para quem recebe, e principalmente deve ter a chancela do grupo espírita onde está sendo transmitido. Então, aquele que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Creio que isso deveria ser relembrado pela casa espírita a todos os passistas que funcionam ali. Quer dizer, o passe, ele é uma força psíquica, espiritual, portanto, não está diretamente ligado a uma imposição de mãos que coloque essas mãos em contato físico com o receptor. Isso precisa ficar bem claro, né? Assim como aqueles que realizam cirurgias espirituais, eles, muitas vezes, isso no passado era ainda muito mais presente, eles precisam de cortar, de perfurar, de fazer de raspagem, etc. Quando, na verdade, não precisa nada disso. Primeiro de tudo,
O médium, que é considerado cirurgião, ou que faz a cirurgia espiritual, ele não tira material que está deteriorado do corpo do paciente. A não ser, por exemplo, um lipoma que seja retirado, mas o que está causando verdadeiramente a doença não é retirado na cirurgia espiritual, materialmente falando. Então, não vemos necessidade de se retirar raspados disso ou daquilo que não correspondem aos tecidos que são doentes, né? Então, aqui permanece a mesma coisa para os que fazem cirurgias espirituais com corte, né? Os magnetizadores nem sempre levavam em consideração a questão dos movimentos no passe. Dipoté era um deles, um magnetizador que não dava importância aos gestos em si, e dizia que o magnetizador deveria ter como principal objetivo fazer o bem. Bem, como o passista deve proceder? Ele tem que estudar, fazer cursos e seminários, quantos sejam necessários e possíveis. Ele deve escolher ritmos e regras para a sua vivência comum, a fim de que ele possa cumprir o seu dever, e deve zelar para manter a disciplina. Os gestos mais expansivos e elaborados, às vezes há médiuns assim exuberantes, né? Que gostam de gestos exagerados. Vão buscar lá em cima, né? A força, e desce, e às vezes assim fazem murmúrios, né? Com a boca e tudo mais. É só pensar que isso não é necessário, né? Talvez seja uma necessidade do médium, mas se ele estudar bem, pesquisar bem, ele vai ver que essa necessidade não existe, que foi criada ou fantasiada por ele mesmo. Então, ele tem que estudar uma menor gesticulação, ele deve procurar maior confiança dentro daquilo que faz, né? E deve escolher o templo onde ele vai trabalhar. O que significa? Que, por isso que eu insisto, cada centro espírita deveria escolher os movimentos ou modo de aplicação do passe, e deveria ser fiel a isso. E o médium que tivesse sintonia com a direção deveria se esforçar para realizar as tarefas com amor dentro do tempo que escolheu, mas não ficar falando para os outros que isso não está certo, que aquilo não está certo, que aquilo outro está desarticulado. É preciso uma conversa franca com os dirigentes, e é preciso ter confiança, né, ter base nessa confiança que a pessoa tem nos próprios dirigentes, na casa onde ele trabalha. Isso é fundamental. Bem, e então essa fidelidade à orientação da casa é uma necessidade. Se não estiver satisfeito, deve procurar outro templo, onde ficará melhor acolhido. Então, as regras são os dirigentes da casa que estabelecem. A falta de sintonia prejudica o trabalho. Deve buscar a união de pensamentos e levar a sério o compromisso. Médium que falta porque está relampejando ou está com barulho de chuva, né?
deve repensar a sua tarefa. Ou leva a sério, né, o seu compromisso, ou fica definitivamente em casa sem fazer nada. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque nós consideramos o passista um agente de saúde. E qual é o enfermeiro que vai falar para o hospital, ou o assistente de enfermagem, que vai telefonar para o hospital e diz, ó, tá relampejando, eu não vou não. Não é? Então, nós temos que repensar o nosso compromisso perante a casa, mas antes de tudo, perante a nossa consciência. Ele deve procurar fazer cada vez mais, né? E quando um grande volume de demanda nessas casas enormes que nós temos aqui em São Paulo, em outros lugares, é claro que a casa deve adotar assim um sistema em que o passe deve ter um tipo de duração, né? Uma quantidade X de minutos, porque senão ela não dá conta, por exemplo, de 1000 pessoas, ou de 200, ou de 500 pessoas que procuram a casa. Então tudo isso tem que ser visto, né, com responsabilidade pelos dirigentes e pelos passistas. Deve buscar a reciclagem do conhecimento. Então, muitas vezes a pessoa estuda sozinha, ela faz seminários, mas às vezes sente-se insegura em determinado ponto. Não custa nada fazer a reciclagem, né? E a uniformidade no atendimento é preciso em relação a uma casa que recebe muitas pessoas, né? No entanto, há certos casos que devem fazer parte do consenso entre passistas e dirigentes, que há certos casos que devem merecer um outro tipo de tratamento, ou um tratamento mais adequado ou mais avantajado ou aumentado nos seus desdobramentos. Então tudo isso deve ser visto com os dirigentes da casa. Então, na prática, manter a duração do passe, obedecer às regras, gestos padronizados ou não. Aqui, por exemplo, se eu estou dando uma aula para falar de como o passe deve ser aplicado. E eu assumo, como assumi no livro, que o passe não pode ser padronizado ou não. Tudo vai depender da escolha da casa espírita. Há pessoas que não se sentem bem recebendo um passe não padronizado ou padronizado. Então é justo que a pessoa procure o lugar onde se sinta melhor. E aqui nós voltamos ao ensinamento de Emmanuel, quando ele diz que o passe deve ser dado com fórmula que dê mais confiança, tanto a quem dá quanto a quem recebe. Então, eu não digo que o padronizado é melhor, o não padronizado não serve. Em absoluto não posso dizer isso depois de ter estudado um bocadinho a respeito de energia vital. O passe deve ser dado dentro de fórmulas que deem mais confiança ao passista e ao receptor. Eu acho que nós não devemos ter preconceito, porque no fundo o que se dá é isso, né? Quando há uma crítica de uma casa espírita para outra em relação ao modo de aplicar o passe, para mim isso é preconceito. Não há uma razão lógica para se dizer que esse passe é melhor que o outro. Por quê? Basta ler a coleção André Luiz. Quem lê e anotar e estudar vai ver o seguinte, que não importa
a maneira como o passe é dado. Porque quem é capaz de canalizar a energia vital para o receptor não é o passista. E não é a fórmula com a qual ele dá o passe. É principalmente a equipe que está trabalhando e que sabe canalizar essa força como ninguém. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, quando anotava item por item das curas que são realizadas no mundo espiritual. Curas, aliás, que nem eram suspeitadas pelos encarnados. E eu pedi exatamente àqueles que nos têm ajudado aqui no curso, e muito, que dessem os relatos de casos. Quem prestou atenção nesses relatos de casos vão entender o que eu quis dizer. O que eu quis dizer e quero sempre dizer é que muitas vezes nós não temos a mínima ideia de onde está indo a energia que estamos colocando em circulação. Na maior parte dos casos nós não sabemos para onde. Se esses padrões são adotados ou não, isso não importa. O que o meio espírita precisa deixar de ser é preconceituoso. E, infelizmente, nós dizemos que não temos, mas temos sim, e muito preconceito. É que a gente não quer admitir, mas tem. Então, se nós vivermos a fraternidade e a tolerância, nós vamos ver que não importa o modo de transmissão, o que importa é a eficácia do passe. E essa eficácia está diretamente ligada à possibilidade que o mentor tem de conduzir essa força aonde ela é necessária. Então, no serviço de passe é preciso ordem, não tocar fisicamente nos pacientes, devem ser respeitadas as ordens de higiene física e mental, deve haver o cultivo do amor entre os ceareiros, entre os trabalhadores, e a obtenção de frutos maiores ou melhores não significa que deve haver hegemonia de um passista em relação ao outro, né? O trabalho é o conjunto dos ceareiros. Bem, quem pode dar passes? Nós vamos ver isso em Missionários da Luz com o Alexandre. Todos. Então significa que não é tão importante assim o modo como você transmite, e nem os movimentos que você faz. O que diz o Alexandre? Com maior ou menor intensidade, esses fluidos são aproveitados. Entidades sábias e benevolentes ajudam aqueles que desejam ser úteis. São muito poucos os que se decidem, pouquíssimos mesmo, infelizmente. E muitos esperam acontecimentos miraculosos. Muitos acreditam que o passe vai ser extraordinário, que ele é um passista maravilhoso, e como as curas espetaculares não surgem dessa maneira, porque nós sabemos que elas não são fáceis de serem realizadas, a pessoa se decepciona e deixa de trabalhar, né? Então, o que os benfeitores espirituais pedem é que a pessoa se dedique ao bem, né? Ela se filie ao serviço do bem. É isso que os mentores precisam. Porque muitos poderiam dizer,
Mas como é essa história de que todos podem dar paz? O benfeitor até diz o seguinte, que dentro de uma urgência, uma emergência, alguém que está muito necessitado, que não pode naquele momento estar no centro espírita, é justo que a pessoa, mesmo que nunca tenha dado passes, ela se dedique a um passe emergencial, porque, diz ele, os mentores estão ali e poderão auxiliar. Isto vem de encontro àquilo que nós vemos muito na casa espírita e nas instituições. Todos perguntam, mas eu não fiz curso, eu não tenho pós-graduação em passe. Então, nós estamos vendo que o mentor desmistifica essa história de grandes estudos, de grandes pós-graduações de passe, porque o que realmente importa é aquilo que você sente naquele momento de auxiliar a quem está precisando. Então, se for mantido o interesse no bem, está colocado o compromisso sagrado com Jesus. E a pessoa, que pode ser utilizada num caso de emergência, depois pode vir a se dedicar à continuidade do passe. Basta que tenha assiduidade, boa vontade, desprendimento, dedicação. Então, esta primeira observação, deixar espaço mental, ela é extremamente importante para tudo que nós vamos fazer. Absolutamente tudo. Porque o passista tem que reservar espaço mental para o trabalho que realiza. E o que significa reservar espaço mental? Significa ter responsabilidade a partir do seu comprometimento com a saúde da população. Então, nós precisamos estar comprometidos com a tarefa. E o compromisso, ele se torna efetivo a partir do momento que você abre espaço na sua mente para dedicar-se a essa tarefa. E isso diz respeito a tudo que nós vamos fazer. Espaço mental para estudar mais, espaço mental para a caridade, espaço mental para as tarefas que realizamos, para realizá-las sempre melhor e assim por diante. Tudo vai depender desse espaço mental nosso. E não devemos esquecer que o pensamento é tão significativo quanto o leito é importante para o livro. Se o nosso pensamento, dado o espaço mental que nós abrimos, ele está dentro de nós, ele nos auxilia a canalizar as energias para onde devem ser canalizadas. Outra questão que o mentor coloca no livro Nos Domínios da Mediunidade é por que o pensamento é importante? Porque ele diz o seguinte: o leito de lama não deixa passar o sol. Então, o pensamento, se ele não estiver purificado, se ele não for trabalhado, nós não seremos instrumentos de amor na transmissão do passe. Então, uma coisa depende da outra. O médium passista deve vencer os hábitos nocivos do álcool, do fumo, do jogo, da sexualidade corrompida e por aí vai. Então, por que é importante a gente se filiar a um trabalho de doação? No caso aqui, a doação das energias vitais. Porque é um trabalho de autoaperfeiçoamento. Ele é muito útil na reencarnação.
Por quê? Você vai se lembrar sempre, no seu dia a dia, que você tem que manter a serenidade, que você não deve responder de forma irritadiça, com agressividade, que você tem que ser parcimonioso ou parcimoniosa em tudo que você vai fazer, para que a alimentação não seja demasiada, para que o seu envolvimento em determinadas causas não seja apaixonante e com desvios. Tudo isso, o fato de ser passista, nos proporciona, nos ajuda. Então eu recomendo vivamente que as pessoas se candidatem. Porque todos nós necessitamos de aproveitar bem a reencarnação. E uma das formas de aproveitamento é através de um compromisso, por exemplo, com o passe. Por quê? A partir desse compromisso, o que acontece na nossa vida? Nós passamos ao autoaperfeiçoamento, à reforma íntima, ao conhecimento próprio, para não cairmos em erros. Então, é altamente positiva a nossa filiação a uma tarefa de doação. Aqui também eu lembrei, né? Mas André Luiz, ele fala sobre as atitudes e qualidades do passista em várias de suas obras. Entregar a Deus todos os resultados que o passista obtém, positivos ou negativos. Negativos não existem nunca, mas não com o resultado que a gente gostaria que fosse. Elogios à capacidade curadora. Eu já contei aqui e volto a lembrar. No primeiro passe que André Luiz transmitiu no mundo espiritual, foi no livro Os Mensageiros. E ele deu passe em uma senhora que tivera tracoma aqui no mundo material. E quando ela estava no mundo espiritual, ela continuava cega. E quando André Luiz deu o primeiro passe, ela voltou a enxergar. Então os elogios foram enormes. Ela ficou imediatamente imantada ao André. Nesse ponto foi importante a atuação do Aniceto, o guia, que disse ao André Luiz que fosse devagar, porque os elogios, muitas vezes, desviavam o trabalhador da rota verdadeira. E isso deve ser também um alerta para todos nós encarnados. E uma expressão muito importante disso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Somos simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação vem do alto. Somos singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Eu acredito sinceramente que o médium deve tomar isso por norma, por base. Por nós passa a força, mas a usina está no alto. Nós não fazemos parte dela, somos simples instrumentos. O Marquês de Puesseguir nos fala sobre a qualidade do agente de saúde, dá o exemplo do Mesper, com quem ele aprendeu, né, a questão da energia vital, falando sobre magnetismo animal, que não deve se exaltar, o médium deve permanecer equilibrado, e os efeitos salutares, diz Puesseguir,
deve ser o coração reto, o amor ao bem. E tem uma chavezinha, né, que deve também seguir o passista. Grande domínio de si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Esse esquema, feito pelos mentores do livro Nos Domínios da Mediunidade, devem estar sempre presentes no coração do passista. Por quê? Porque este é um programa que já indica a necessidade que nós temos de entrar para um quadro de doação, como é o caso da doação da energia vital. Porque nós estaremos promovendo a nossa própria evolução espiritual. Na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir essa ou aquela deficiência. E são os benfeitores que suprem. Isto está em Missionários da Luz, e foi dito pelo Alexandre para nos dizer que muitas vezes a pessoa se julga incapaz de ajudar a quem quer que seja. E ele diz que isto não deveria fazer parte dos nossos pensamentos, porque os seres têm possibilidade de ajudar uns aos outros. E quando nós não atingimos o nível necessário, os nossos mentores cobrem e são capazes, então, de adicionar a força necessária para ajudar a quem precisa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz o que o Espírito da Verdade proclama: amai-vos e instruí-vos. Este deve ser o nosso lema. Então, o estudo não é intelectualidade em excesso. As pessoas que muitas vezes têm altas elucubrações de intelectualidade, muitas vezes não estão prontas para servir. Estão muito dedicadas tão somente a fazer brilhar o próprio nome. E nós estamos vendo que o passista, ele é levado a valorizar, não é, a humildade, o contrário. Então, meditar não significa estar com a mente ociosa. Meditar, por exemplo, para o cristão, que não tem uma linha oriental propriamente dita, essa meditação pode estar incrustada dentro dos ensinamentos de Jesus. A simples revisão de alguns quadros do Mestre e dos seus ensinamentos já nos fazem meditar sobre a necessidade de sair de nós mesmos e aperfeiçoarmos. Então, a meditação não é a ociosidade mental, mas é a ocupação da nossa mente dentro de quadros e de serviços que são principalmente libertadores da nossa consciência. A autodisciplina, os hábitos nobres, e não devemos controlar os resultados. O passista não deve fazê-lo. Isso não significa que a gente não deve fazer pesquisa científica do passe. É outra coisa. O que nós estamos querendo dizer é que o passista não deve querer controlar o resultado da tarefa que ele realiza. Ele deve se entregar com humildade para que isso se torne uma realidade espiritual de serviço. E finalmente, né? Aqui são extremamente variados os efeitos
os efeitos da ação fluídica sobre os doentes. Algumas vezes é lenta e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo comum. De outras é rápida, como uma corrente elétrica. São palavras de Kardec em A Gênese. E como isso é verdadeiro, né? Cada paciente é um mundo à parte. Por isso nós dizemos que devemos colocar à disposição dos nossos irmãos o que nós temos de melhor e confiar nos espíritos guias, porque eles sabem muito mais do que nós o que é necessário fazer para a sua melhoria. Eu já vimos também. Então, eu quis trazer esses casos, e muitos outros já foram estudados aqui por nossos colegas, com os relatos de casos, e gostaria de deixar bem claro o que eu penso. Não, a melhoria não está ligada aos movimentos que o passista faz. Isto eu tenho convicção absoluta. Creio que o que está em jogo é o oferecimento da energia vital, sem preocupação com os resultados, entregar essa energia para ser manipulada pelos mentores espirituais e nós nos resignarmos frente aos resultados. Porque todos nós estamos regidos por uma força que não podemos medir e que está absolutamente acima de toda a nossa própria evolução espiritual, que é a justiça divina, que é o equilíbrio e a vontade de Deus. De modo que nós colocamos isso porque temos certeza, a partir dos livros que estudamos, que a obtenção de resultados não é algo que esteja adstrito ao nosso conhecimento, ou à nossa justiça humana, ou àquilo que julgamos ser responsabilidade nossa, em absoluto. Nós devemos entregar o fruto da nossa doação com humildade, com vontade de acertar e principalmente fazermos dessa doação um caminho para o nosso autoaperfeiçoamento. Isto é o que eu penso e que gerou também o meu desejo de escrever esse livro, O Passe como Cura Magnética. Estou à disposição para alguma pergunta que desejarem fazer e